começar o painel. A professora tem que Aí o Chiquinho vamos começar para ele aqui, ó. respeitar na USP. Aí para depois fazer Vou convidar o presidente da mesa, professor doutor Carlos Luiz Strapazon. Os demais professores. Você é fantástica, você é fantástica. Ela, quando ela gosta de uma pessoa, ela gosta mesmo. Ela fala na cara, assim. Não. Fica vermelha de novo. Professora doutora Margarete Lenster, do programa Acusando Fiel. Professor doutor Oscar Vilhena Vieira, da Fundação Getúlio Vargas. Professor doutor Vladimir Oliveira da Silveira, da Uninove. Professora doutora Flávia Trevesan, da PUC São Paulo. Professor doutor Eduardo Biac Gomes, da Unibrasil. Professor doutor Guilherme Assis de Almeida, da USP. E professor doutor Lucas Gonçalves da Silva, da Federal de Sergipe. Muito obrigada. Bem, então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Strapazon, da UESC, e fui gentilmente convidado agora na parte da tarde a participar desse painel apenas como moderador dos trabalhos da minha fala. Então, já temos um certo entendimento aqui na mesa, em razão de não termos feito duas mesas, vamos fazer uma só, e teremos no máximo 20 minutos para cada qual expor a sua fala, as suas ideias sobre o tema das coisas internacionais e a concretização do direito humano e do direito humano. Então eu vou começar aqui com a professora Flávia, depois com o professor Eduardo, e aí vamos fazendo um revezamento assim pelos lados da mesa. Há um pedido do professor Oscar para falar pelo final, que eu já atendi, e também o professor Guilherme pediu para falar pelo final. Tá? Ok? Professora Flávia, não quer falar? Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dizer da minha satisfação, da minha alegria em me somar a este quinto painel, neste congresso intitulado A Atuação dos Tribunais Internacionais na Concretização dos Direitos Humanos. Queria agradecer imensamente às entidades organizadoras, à Rede Brasileira de Direitos Fundamentais, à organização feita pela UNIFIEL, na queridíssima professora Ana Cândida, a comissão científica e todos os queridíssimos amigos que integram esse painel. Sintam-se abraçados e a alegria redobrada por reencontrá-los. A minha intervenção, que se refere à atuação dos tribunais internacionais na concretização de direitos humanos, terá como recorte o sistema interamericano. Em que medida o chamado corpus iure interamericano, essa jurisprudência fomentada pelo sistema interamericano, tem fomentado o que eu chamaria de um constitucionalismo regional transformador. Então, esse seria o tema, o constitucionalismo regional transformador na América Latina, e eu, então, destacarei três questões. Por que se falar de um constitucionalismo regional transformador na nossa região tão enferma, como ele, pouco a pouco, se consolida e quais são as suas ambições, são os seus desafios. Então, começo com a primeira questão: por que o constitucionalismo regional transformador? Quais são os três fatores, eu diria, que compõem a identidade latino-americana? Eu diria que a nossa identidade
advém mais dos nossos desafios, dos nossos problemas, das tensões comuns. De sermos a região com maior grau de desigualdade do mundo, 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na América Latina. A desigualdade, todos nós sabemos, é etnizada. Não bastando aí sermos a região mais desigual do mundo, também somos a região mais grande do mundo. 10 dos 20 países com maiores taxas de ensino do mundo são latino-americanos. E o terceiro ponto, temos ainda debilidades no que se refere à consolidação do Estado de Direito e da democracia. Então, se nós tomarmos a pesquisa Latinobarômetro de 2014, a resposta afirmativa endossando a democracia tem um aval de 56% dos entrevistados, um número que nos chama a atenção. Ou seja, um pouquinho mais da metade da nossa região avaliza a democracia como regime preferido a qualquer outra forma de governo. E mais, 30% consideram que pode haver democracia sem partidos políticos e 27% consideram que a democracia pode funcionar sem Congresso Nacional. Então, justamente diante desta identidade tão desafiadora, com essas marcas do elevado grau de exclusão, violência epidêmica e, ademais, ausência de reformas estruturantes no que se refere ao Estado, reformas estatais, reformas da institucionalidade democrática, é nesse contexto que eu passo a segunda questão. Então, em que medida esse contexto permite a emergência de um funcionalismo regional transformador? E aqui eu também gostaria de destacar 3 fatores que foram cruciais, no meu entendimento, para a consolidação da atenção desse funcionalismo regional transformador. O primeiro é o crescente empoderamento do sistema interamericano e seu impacto transformador na região. Segundo, a emergência de constituições norte-americanas que contemplam cláusulas de abertura constitucional, que dialogam com a internacionalização dos direitos humanos, ou seja, permitem uma interlocução, uma interação entre o direito interno e o internacional. E o terceiro fator, o fortalecimento da sociedade civil na sua luta por direitos e por justiça. Então, eu creio, avaliando o sistema interamericano, e creio também que qualquer sistema protetivo internacional ambiciona 3 objetivos, seja a difusão de estándares protetivos internacionais, 2, a compensação de déficits nacionais e 3, busca de alguma maneira fomentar uma nova dinâmica de poder entre os atores sociais. Então, se nós avaliarmos essas 3 ambições e o legado do sistema interamericano até hoje na nossa região, nós podemos concluir que ele permitiu no passado a desestabilização dos regimes ditatoriais, está a permitir e, eu diria, a propiciar a justiça de transição com a exigência de justiça e o fim da impunidade. Além disso, fortalecimento das instituições democráticas, com independência judicial, dentre outras pautas, e o necessário combate às violações de direitos e a proteção aos grupos mais vulneráveis. Então, se nós nos ativermos ao corpus iure latino-americano, ou seja, essa jurisprudência emancipatória do sistema interamericano, nós podemos perceber, somando as sentenças proferidas pela Corte no marco da sua jurisdição contenciosa e as opiniões consultivas proferidas à luz do seu braço construtivo, nós podemos criar uma tipologia de casos baseado em 6 categorias diversas de violações de direitos humanos. Então, desde as violações que refletem o legado dos regimes autoritários, que ainda persistem na paisagem democrática. Eu me recordo de ter estado no curso de capacitação organizado pela Corte Interamericana, no ano retrasado, em São José, e pude assistir às audiências envolvendo o desaparecimento forçado no México. E fiquei esclarecida, os dados do México oficiais eram de que havia naquele momento 22 mil desaparecidos em 2014 no México. Portanto, desaparecimento forçado, execução sumária, tortura, lamentavelmente não são pautas apenas da agenda do passado,
mas habitam ainda a nossa agenda contemporânea. Então, nesta primeira categoria, temos aí como temas centrais os temas afetos ao combate à impunidade, ao combate à tortura, desaparecimento forçado, execução sumária, arbitrária, extrajudicial. E assim foi o primeiro caso decidido pela Corte, em 89, o famoso caso Velasquez Rodrigues, justamente tendo por objeto desaparecimento forçado. Uma segunda gama, eu lembro também, perdão, os últimos casos do Brasil que chegaram à Corte Americana, os casos mais recentes de maio de 2015, o caso Favela Nova Brasília, envolve a execução sumária de 26 pessoas na Favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Então, é algo que ocorre no México, que está no Brasil, ainda lidamos com esse legado. Uma segunda categoria tem a ver com violações acerca aí do direito à verdade, do direito à justiça, e aqui é lapidar a jurisprudência da Corte Interamericana no que se refere à invalidação das leis de anistia, porque denegariam às vítimas a justiça, o direito à justiça, o direito à verdade, e obstariam o dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar. Eu estive num debate com a juíza Silvia Stein, que dizia o quanto no Tribunal Penal Internacional, na sua atuação judicante, o próprio Tribunal Penal Internacional recorre à Corte Interamericana, à jurisprudência sobre desaparecimento forçado, sobre anistias, para lidar com casos que ali chegam. Então, nós temos desde o caso Barros Altos contra o Peru, o caso Manassés Arellano contra Chile, e outros, Lacatunda contra o Peru, o caso Gomes Lund, o caso Gelman contra o Uruguai, e tantos outros, que revelam uma posição firme, muito clara, da Corte Interamericana no que se refere às leis de anistia. Também temos aqui um caso, a terceira categoria, que tem a ver com a legalidade democrática e o seu fortalecimento. E na nossa região, eu tenho recebido dos últimos casos apreciados pela Corte, o tema recorrente é a independência judicial. Então, nós temos casos aqui contra Equador, envolvendo a destituição arbitrária de 27 juízes, julgado em 2013, casos contra a Venezuela, 2 casos, Chocron contra a Venezuela em 2011, Ribeirão Trujillo contra a Venezuela de 2009, também com a mesma temática, a destituição arbitrária de juízes. Na Costa Rica, nesse curso de capacitação, juízes que lá estavam, também expressaram, externaram esta angústia, o quanto se sentiam vulneráveis no exercício da jurisdição, que parece ser uma questão de máxima relevância na nossa região. E, finalmente, as violações aos grupos vulneráveis. Aqui temos todo o repertório afeto à jurisprudência de povos indígenas, que tem servido de ponte inspiradora para outros tribunais, inclusive para a Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos, porque pela primeira vez em 2011 justicializou o direito ao desenvolvimento, o fez com base na jurisprudência da Corte Interamericana, que traz toda a visão comunitarista da terra, o direito à voz, a identidade cultural dos povos indígenas, o direito à terra, no que se refere à sua ancestralidade, à sua sacralidade, a condenação de estados por danos materiais, morais, inclusive espirituais, a toda aí uma atuação audaciosa da Corte Interamericana. Caso envolvendo aí direitos de crianças, a opinião consultiva que ineditamente o Mercosul solicitou à Corte e que foi proferida, a opinião consultiva número 21 de 2014, dia 19 de agosto de 2014, e a temática era direitos de crianças no contexto de imigração em cidades especiais, direitos das mulheres, a temática do feminicídio. Então, nós temos aí toda uma gama da sua jurisprudência dedicada à escutativa da dor dos grupos mais vulneráveis. A dor do feminicídio, a dor do racismo, a dor da violência contra a criança, a dor dos povos indígenas. E eu creio que há essa escutativa, essa acolhida dessa dor pelo sistema interamericano via corte e sentenças que buscam responder a isso, fomentando mudanças de políticas públicas, de marcos administrativos, etc. Em violações de direitos sociais, tive a honra de coordenar uma publicação que saiu agora semana passada,
com a professora Cristina Binder, da Universidade de Viena, e com com a juíza Elizabeth Steiner, que é juíza da Corte Europeia de Direitos Humanos, e o nome da publicação é Social Rights Jurisprudence, que nós tentamos ali dialogar a justiça da Corte Interamericana em matéria de direitos sociais com a justiça da Corte Europeia em matéria de direitos sociais, fazendo um diálogo, dizer, quais são as insuficiências, as potencialidades, os achados. Então, temos uma contribuição da Corte bastante significativa em matéria dos direitos sociais e temos, finalmente, novos temas que atizam a agenda contemporânea, como, por exemplo, fecundação in vitro sob a ótica dos direitos humanos. Tema que chegou à Corte e que foi decidido em 28 de novembro de 2012, no caso Atala Murilo e outros contra a Costa, já que decisão da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, de 15 de março de 2000, vedou em absoluto a prática da fertilização sobre alimentos que atentaria a vida e a dignidade dos embriões. A decisão foi rechaçada, na verdade, Costa Rica foi sobre a condenação pela Corte Americana por entender que a proibição da fertilização in vitro afrontaria o direito à vida familiar, privada e familiar, a integridade pessoal, o direito à saúde sexual e reprodutiva, o direito de gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico, e ademais o princípio da não discriminação, porque pessoas e casais inférteis estariam numa posição de desvantagem, que poderia ser compensada com recurso à fertilização in vitro. Tivemos também um caso contra o Chile, envolvendo a diversidade sexual, também um caso paradigmático da Corte Interamericana, que pela primeira vez debruça sobre a temática da diversidade sexual como um fator que não pode restringir o alcance de direitos nem gerar discriminação. Caso Atala Rico e Hans contra o Chile. Então, o que nós podemos perceber é o quanto, nas suas decisões, nós temos aqui o que a professora Lohans, chama de interpretação cosmopolita, num sistema multinível, em que a Corte Interamericana, eu diria pelo menos nesses últimos 8 anos, nas suas decisões dialoga com os parâmetros da ONU, os incorpora, com as demais, com a Corte Europeia, com as cortes constitucionais norte-americanas, com demais, com direito comparado, fora da nossa região, e dessa maneira busca alcançar uma interpretação cosmopolita guiada pelo princípio pró-pessoa. Uma interpretação baseada no diálogo com sistemas globais, sistemas regionais, sistemas nacionais. E isso só se faz possível com essa paisagem que temos de um lado cláusulas de abertura constitucional e, por outro, tratados de direitos humanos guiados pelo princípio pró-pessoa. E, desta maneira, eu encerraria a minha intervenção indagando quais são os desafios deste constitucionalismo regional transformador, que, na verdade, puxa a agenda dos direitos humanos e, por meio dela, permite impactar realidades locais. Vejam, se nós avaliarmos o impacto das justiças da Corte, quais são os desafios da implementação da sua jurisprudência na nossa paisagem, eu creio que o primeiro desafio é fomentar justamente espaços como esse, fomentar uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas e na emergência de um novo direito público, pautado pela estatalidade aberta, pelo diálogo jurisdicional, pela prevalência da atividade humana e um sistema jurídico multinível. Isso porque, e foi tema do meu doutorado, inclusive, examinar as cláusulas de abertura constitucional, a conclusão a que cheguei foi, por mais abertas que sejam essas cláusulas, se elas ficarem reféns de mentes cerradas, nós teremos interpretações inadequadas. Então, nós temos aqui fomentar um novo olhar, uma nova perspectiva de integração do direito interno com o direito internacional, pautada na internacionalidade e nesta visão do pluriverso, do direito polissémico. Segundo ponto, fortalecer o sistema interamericano no que se
refere à sua universalidade, à sua institucionalidade, à sua independência, à sua sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, avançar na proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito na nossa região, que é essa região que tem essas profundas desigualdades, uma violência epidêmica, que ainda sofre o fortalecimento, reduzindo o fortalecimento da institucionalidade democrática. E lembro Habermas, para quem os direitos humanos carregam a simbologia desta utopia realista, que nos move na construção de sociedades mais justas e igualitárias. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, professora Flávia, pela precisão do tempo que poupou. Precisa. 20 minutos, já 20 minutos. Eduardo, vamos lá. Você adora. Obrigado. 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 Então, obrigado, extrapassou, por me passar a palavra. Também vamos nos ater aqui ao nosso tempo regimental de 20 minutos. Então, cumprimento a todos os amigos aqui da mesa, na pessoa do Extrapasson, cumprimento a Flávia Piovesan e também demais colegas. Oportuna também a fala aqui da Flávia Piovesan, porque de uma forma ou de outra, o que eu vou colocar aqui complementa o que foi colocado pela professora Flávia. Ou seja, conforme nós verificamos hoje dentro do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, é uma tendência latino-americana no sentido de se observar, né, as decisões proferidas pela Corte Interamericana. Decisões estas que, como nós sabemos, muitas vezes são cumpridas na totalidade pelos Estados e outras vezes essas mesmas decisões, por critérios políticos, por questões de soberania dos Estados, não são cumpridas. Isso sem prejuízo, naturalmente, da responsabilização ou da responsabilidade internacional do Estado. Mas o que a Flávia Piovesan nos trouxe aqui foi a existência e a importância do caráter jurisdicional da Corte em relação aqui à prolação das decisões que influenciam dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Dentro do que foi colocado aqui pela Flávia Piovesan, através de jurisprudências, efetivamente essas decisões, elas contribuem para a transformação do nosso direito constitucional, voltado aqui a uma análise harmônica, eu diria assim, no que diz respeito à interpretação e à aplicação dos direitos humanos. E dentro de um caráter de tecnicismo, dentro de um caráter pragmático também, como nós estávamos discutindo na primeira mesa, a qual eu presidi, nós temos essa abertura dos juízes, dos magistrados para o direito internacional, né, que acabam se utilizando da jurisprudência, né, da própria Corte Interamericana ou da jurisprudência de outros tribunais internacionais como forma de fundamentar as suas decisões. Muitas vezes há que se ter cuidado também, como foi colocado pelo próprio INCO, quando nós vamos utilizar de doutrina do direito comparado. Ou seja, há que se saber a doutrina ou decisões de outros tribunais de direito comparado para, dentro de um tecnicismo, buscar a devida fundamentação e o devido enquadramento.
ao caso em concreto. Bem, feito esta abordagem aqui inicial, o tema que eu trago para vocês é a possibilidade ou não, né, de interpretarmos as opiniões consultivas ou os pareceres que são proferidos pela Corte Interamericana dentro de um caráter vinculante, dentro de um caráter vinculativo. Né? Isso naturalmente é uma provocação, né? É um questionamento que nós trazemos aqui aos senhores, mas como tema para a reflexão e como tema para a provocação, nós temos que preferir, nós temos que indagar se os pareceres ou se as opiniões consultivas que são proferidas, né, pelos juízes que integram a Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos podem ou não podem vincular os Estados, ou se essas interpretações podem servir como uma diretriz, né, para o Estado e, caso não observada, esta diretriz, isso poderá ensejar a responsabilidade internacional do Estado. Então, enquanto uma vinculação, enquanto uma recomendação para o futuro, né, esta nos parece uma posição, um posicionamento defensável. Sempre aqui com o intuito de procurar questionar alguns temas instigantes dentro dos direitos humanos. O fundamento aqui, na verdade, qual é? É a aplicação do princípio pacta sunt servanda, nós entendermos através de um conceito, ainda que não haja um consenso, que as normas de direitos humanos podem ser entendidas como normas de ius cogens, né, ou como normas que devem ser aplicadas por todos os Estados, e que existe um mínimo consensado por parte dos Estados democráticos de direito. Então vejam, dentro desse contexto, dentro dessa contextualização, que nós vamos transcorrer aqui a nossa explanação dentro dos 15 minutos que nos restam. Então, quando nós falamos naturalmente sobre o direito internacional, quando nós falamos sobre os tratados, naturalmente que os tratados de direitos humanos, eles devem ter uma análise, eles devem ter uma aplicação, uma interpretação especial, tanto por parte do julgador nacional, tanto por parte dos tribunais nacionais, como também por parte dos tribunais internacionais. Dentro do nosso caso, o próprio Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Né? Não é sem razão, como foi colocado aqui pela própria Flávia Piovesan, alguns princípios que foram construídos pela própria jurisprudência do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que em certa medida são aplicados, muitas vezes não são aplicados em nossos tribunais, que é a aplicação do princípio pro homine, né? A aplicação da norma mais favorável à pessoa humana. Isso porque, pela ótica dos direitos humanos, a norma quer ser uma colisão de direitos humanos e direitos fundamentais, há que se verificar aquela norma mais favorável à pessoa humana. Né? Então, se o tratado, muitas vezes, ele tem uma proteção maior à pessoa humana, esse tratado ele poderia ser aplicado em detrimento da Constituição. Ainda que a aplicação desse princípio não seja um consenso dentro da nossa doutrina, né, porque isso poderia flexibilizar a aplicação da nossa Constituição, isso pode causar insegurança jurídica, mas aqui é um princípio que pode ser aplicado pelo juiz dentro do caso em concreto. E, na verdade, é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios do direito internacional, e principalmente dos direitos humanos, diz respeito à efetividade no cumprimento dessas normas.
né? Ou seja, todos nós sabemos que o direito internacional ele possui sanção, mas a aplicação dessa sanção ela é diferente daquela que ocorre no direito interno, né? E, de uma forma ou de outra, quando nós falamos sobre o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, de uma forma ou de outra, dentro do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, nós verificamos um certo destaque, uma certa importância deste sistema, né, aqui na região. Não é sem verdade que o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos ele passa a ser estudado com maior atenção, tanto dentro da graduação como dentro da pós-graduação. Nós temos as competições internacionais, é um tema que nós estamos discutindo hoje aqui, a questão do diálogo entre jurisdições, os próprios juízes, ao proferirem as suas sentenças, vão se utilizar de tratados, né, ou das normas internacionais, muitas vezes, se não aplicando essas normas diretamente, mas utilizando essas normas como forma de fundamentar, como maneira de fundamentar as suas decisões, e também se utilizam aqui da jurisprudência do sistema interamericano, muitas vezes, para fundamentar a sua decisão, né? Então, este é um fenômeno, essa é uma realidade que nós verificamos cada vez mais presente dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do nosso direito constitucional, digamos assim, né? Algo que no direito comparado, Argentina, Chile, já estava um pouco mais presente, né? Quando nós falamos naturalmente sobre a União Europeia, com o direito da União Europeia, porque nós temos o reenvio prejudicial, esse diálogo entre as jurisdições nacionais dos estados e a jurisdição supranacional, essa interação ela é muito mais frequente, né? Aqui, dentro de uma outra dimensão, que aqui nós falamos do direito internacional, né, nós também avançamos um pouco, ou seja, o direito internacional avança dentro de um fundamento aqui que é a aplicação do princípio pacta sunt servanda, dentro de um fundamento que é a aplicação do princípio do primado, da primazia do direito internacional frente ao direito interno. Quer dizer, isso que foi colocado pela professora Flávia Piovesan, isso que nós estamos colocando aqui, não é nenhuma novidade para ninguém, né? São questões objetivas. Quando nós falamos, quando a professora Flávia, fala sobre a existência deste movimento para a construção de um constitucionalismo latino-americano em prol da aplicação dos valores de direitos humanos, trata-se de uma consciência, né, por parte dos Estados que, no sentido de que torna-se necessário interpretar e aplicar essas normas. Só que, neste sentido, conforme todos nós sabemos também, o papel do julgador, o papel dos professores de direito, o papel dos pesquisadores e o papel do advogado é essencial, né? Porque, até como dito em um texto pela própria Flávia Piovesan, que eu vou usar numa das minhas provas, no 7º período, não. É um texto muito elucidativo, porque é um texto antigo até, que quando nós falamos sobre a proteção aos direitos humanos, o papel do advogado, da advocacia dos direitos humanos é essencial. Né? Por quê? Porque ainda que de maneira tímida, né, isso me chamou muita atenção, Flávia, ainda que de maneira tímida, é através da atuação do advogado que o Estado, de uma forma ou de outra, acaba por cumprir com os tratados, acaba por cumprir com as decisões internacionais, né? Então, esse papel da advocacia, né? Então, esses simulados que são realizados em Washington, naturalmente, eles representam aqui um exercício fantástico de reflexão, né? E é claro, dentro desse sentido que nós colocamos, quando nós falamos aqui sobre o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos,
Ao comentarmos sobre as opiniões consultivas, a Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos, ao se manifestar aqui não num processo contencioso, mas num processo consultivo, vai proferir uma opinião, né? Vai emitir um parecer referente a um caso em concreto que lhe seja submetido, sobre uma possibilidade, sobre uma orientação de como o Estado pode atuar ou deixar de atuar naquele caso em concreto. Ou seja, trata-se de uma recomendação para o futuro. Ou seja, trata-se de uma diretriz. Se o Estado assim proceder, ele estará de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica ou estará por violar esse Pacto de São José da Costa Rica. Naturalmente que nós temos aí uma fonte de direito internacional, né, podemos dizer assim, né, uma fonte não obrigatória, não vinculante, não seria nem uma fonte auxiliar dentro daquelas do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, porque não é uma jurisprudência, mas é uma orientação, né? É uma orientação que, naturalmente, se este parecer vier a ser descumprido ou não observado pelo Estado, isto poderá acarretar na aplicação de uma sanção ao Estado, né? Ou seja, o Estado poderá sofrer uma demanda, o Estado poderá sofrer uma ação perante o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E isso, naturalmente, isso permite ao julgador local, ao julgador do Estado, se utilizar dessa fonte, desse parecer, ou tecnicamente dessa opinião consultiva, dentro do seu julgamento, né? Uma questão que porventura chegue ao STF, ou mesmo nas cortes inferiores, esta orientação poderá ser utilizada aqui pelo julgador, né, essa opinião consultiva, como forma de se buscar a correta interpretação e a correta aplicação da norma internacional, pautando-se sempre pela aplicação do princípio pacta sunt servanda e pela aplicação do princípio, e sempre aqui pela ideia do primado, da primazia do direito internacional frente ao direito interno. Artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Então, respondendo aqui a indagação que foi colocada, naturalmente e tecnicamente, uma opinião consultiva ela não vincula o Estado, mas ela vai servir como uma orientação de um agir futuro para o Estado, ou seja, como é que o Estado, em uma situação, naquela situação em concreta, como é que o Estado deverá se conduzir, né? Caso contrário, isso poderá ensejar a responsabilidade internacional do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Passo agora então a palavra ao professor. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a professora Ana Cândida, em nome de quem saúdo os professores e aqui presentes, né, nesse congresso internacional. Gostaria de iniciar, obviamente, parabenizando a organização do evento e todos aqui que compõem as redes e também parcerias que a Unifiel desenvolve e que, obviamente, trouxe aqui para o debate extremamente profícuo, né, e um tema bem atual. Eu, especialmente, né,
Me sinto muito feliz aqui em discutir, né, com colegas e amigos de elevado conhecimento aqui que estão nessa mesa, né, obviamente aí pela diretriz da professora Ana Cândida, quem falou. O tema atuação dos tribunais internacionais, a concretização de direitos humanos, né, é um tema que tem debruçado, e hoje, né, eu trouxe uma discussão para falarmos um pouquinho, e procurei fugir, até porque sabia que a professora Flávia iria abordar o sistema interamericano, então para fazer um diálogo, né, eu vi com análise de 2 casos do sistema europeu, né, de direitos humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos. E para a gente ver, né, se uma técnica utilizada no sistema europeu de direitos humanos poderia ser bem-vinda ou não, né, através do que a gente chama de cross-fertilization, do direito interamericano. Então, a minha ideia aqui é falar sobre o direito internacional de direitos humanos e a margem nacional de apreciação, né, tendências da Corte Europeia. E me valendo, inclusive, de alguns debates que têm tido no nosso programa de mestrado da Uninove em relação ao sistema europeu, com alguns pesquisadores europeus que têm palestrado, têm feito trabalhos conosco, especificamente a professora Angélica Musdelli. A apresentação será rápida, mas dividir primeiro falar um pouquinho sobre o sistema internacional. Vou apresentar 2 casos, tinha 3, mas vou já fiz o corte aqui de 1, né, ficarei em dois casos, e depois falar um pouquinho sobre a interpretação das normas protetoras de direitos humanos e a jurisdição, né, por fim, com a teoria da margem nacional de apreciação, né, que, de antemão, né, de acordo com o professor Cansado Trindade, né, se coloca ao contrário, que nunca teria sido utilizada no nosso sistema interamericano. Né, alguns autores utilizam, né, a opinião consultiva 4 de 84, dizendo que ela já teria sido utilizada, né, e o Cansado, inclusive, coloca que ele esteve lá e que nunca foi realmente utilizado ou mencionado nas discussões em relação às decisões da Corte Interamericana. Inicialmente, concordar com os 2 palestrantes, o professor Eduardo e a professora Flávia, em relação a essa abertura e esse diálogo entre o sistema, entre o direito constitucional e o direito internacional, que para mim vem de uma nova perspectiva, né, de teoria do direito, a superação da teoria geral do Estado, no sentido de uma teoria da democracia, em que nós tenhamos um Estado constitucional cooperativo, ao invés de um Estado-nação. Né. Esse novo Estado, que é pauta dos direitos de solidariedade, definido, né, justamente como Estado constitucional cooperativo pelo Peter Heberle, né, vai substituir esse Estado-nação, uma vez que alia o direito constitucional interno com o direito internacional, visando a necessidade de uma cooperação internacional, com as relações tradicionais de coordenação, né, são reeditadas no sentido da obrigatoriedade, e daí porque os chamados dos códigos internacional. Portanto, esse direito de solidariedade não só modifica a soberania dos Estados, né, um novo conceito de soberania compartilhada, né, mas comprometem com a pauta de direitos humanos, obviamente. E esse processo de universalização e internacionalização dos direitos humanos trouxe a necessidade, portanto, da implementação, né, mediante a criação de um sistema internacional de proteção que amplia a cidadania, uma cidadania que já vinha sendo ampliada na perspectiva de quem nós entendemos como cidadãos, na ampliação no sentido de alargamento dos direitos, ou por dimensões, gerações, como a gente queria explicar o fenômeno, mas também agora através de tutelas, né? Tutelas, além da nacional, obviamente a regional, a comunitária e o sistema internacional global de uma maneira geral. Importante destacar, né, de imediato, que obviamente esse direito complementar, né, regional e também global, ele não vai substituir, não tem a pretensão de substituir os tribunais internos, né, como um tribunal de recurso ou cassação, mas trata-se de uma jurisdição complementar e subsidiária. Né. E aí é importante fazer um parênteses, um destaque em relação à ideia do nosso sistema, onde nós temos tanto temos a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, diferentemente do sistema europeu, né, que já aboliu e existe o acesso direto
ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Por que eu faço esse destaque? E muitas vezes a chamada Comissão Interamericana é mal vista e criticada, né, por ser, na verdade, um obstáculo à busca direta, né, do cidadão em relação à tutela internacional. Justamente por tratados, né, ou seja, de países de democracia recente, né, democracias que vêm sendo testadas, né, da década de 80, 90 para cá, né, e que provavelmente, se nós não tivéssemos essa Comissão Interamericana, né, nós teríamos uma dificuldade de manter, né, todos os países dentro desse sistema interamericano. E me chama a atenção também, um ponto que é importante, é que o intuito não é substituir, né, o professor Igor, que estava aqui presente, né, fala muito disso, né, substituir a jurisdição doméstica, né, mas estabelecer estándares, ou seja, a gente estabelecer pisos, né, e também modelos, entendimentos acerca de algumas matérias. A palestra da professora Flávia, a professora mencionava a questão da anistia, ou seja, o conceito de anistia que precisou ser estabelecido de uma forma compartilhada pelos demais países, né, da América Latina, e que o Brasil também aprende muito e utiliza, obviamente, esse conceito, nem sempre, né, no judiciário, mas muitas vezes na doutrina e também através da advocacia, como o professor Eduardo mencionava há pouco. Né. Nesse ponto, esse trabalho feito pela Comissão Interamericana me parece extremamente salutar, porque quando a gente vê discursos e discussões importantes, por exemplo, não de juristas, mas de outras áreas de conhecimento, que também, obviamente, tem uma contribuição importante a dar em relação à matéria de direitos humanos, fica difícil, né, do ponto de vista técnico-jurídico, falarmos, por exemplo, de um direito à memória, se nós não temos o conteúdo jurídico desse direito à memória. Né? Fica difícil falarmos, por exemplo, de um direito, de direito à justiça, se a gente não estabelece um conceito jurídico do que vem a ser esse direito à justiça. Né? Então, o trabalho dos acadêmicos e o trabalho, obviamente, né, dos operadores de direitos humanos em geral, é nesse sentido, ou seja, de suprirem, né, os demais pesquisadores com conceitos técnicos, né, e que são construídos de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado, né, no sistema interamericano. É interessante quando a gente, nas aulas, tanto da graduação como do mestrado, nós explicamos para os alunos, né, ou seja, que a sentença, né, que constrói os conceitos que muitas vezes eles procuram nos tratados internacionais. Né, e é uma forma diferente em que a gente precisa, né, não só nos acostumarmos com isso, mas também passar isso adiante, né, e reproduzir isso também no cenário nacional. Bom, a problemática da discussão. Em casos de conflito entre, por exemplo, a Corte Europeia, e aqui o meu foco tem sido nessa discussão de hoje, sobre a Corte Europeia de Direitos Humanos, e algum Estado europeu parte sobre a forma de aplicação de normas de direitos humanos, seria a margem nacional de apreciação uma opção adequada para resolver esse conflito de interpretação? A margem nacional de apreciação, né, aqui é colocada, obviamente, como uma técnica interpretativa que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem utilizado, né, em diversos casos para solucionar questões que, diante de normas da própria Corte Europeia relacionadas, né, do sistema europeu, relacionado principalmente às condutas que invocam apreciações morais e culturais, a Corte limita a sua jurisdição e atribui certa discricionariedade para o Estado parte decidir a questão. No sistema interamericano, já mencionei que há certa reserva, e inclusive negação, em relação ao uso dessa técnica. Alguns entendem especificamente que essa margem nacional de apreciação poderia trazer, inclusive, a ineficácia do sistema interamericano, que permitiria aos países membros, né, que já têm grande vontade de decidirem o contrário, né, o próprio André de Carvalho Ramos menciona no nível dos trabalhos, né, a ideia da tropicalização das decisões da Corte, aí do sistema interamericano de direitos humanos em relação não só ao cumprimento do Brasil, mas em outros países da América, principalmente da América Latina. Então, diante dessa hipótese, muitos rechaçam e veem essa técnica com grande reserva. Né? E a ideia aqui, então, é analisar os principais conceitos implicados para a compreensão dos casos e aspectos positivos e negativos. Né?
O primeiro caso que eu passo a analisar é o caso Hirsch versus Reino Unido. Tá? E esse caso versa especificamente sobre o direito dos presos ao voto, tá? No Reino Unido. Até 2000, nenhuma pessoa que estivesse presa, tá, condenada ou em prisão provisória, poderia votar em eleições no Reino Unido. Tá? Em 2005, tá, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou que a proibição, que na época atingia 48 mil presos, feria a garantia das eleições livres. Tá? A ratio decidendi, tá, é que a proibição não poderia ser generalizada e que o país, ao impedir que todos os condenados presos votassem, estava infringindo o artigo 3º do protocolo número 1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que assegura o direito fundamental à livre expressão de opinião das pessoas na escolha dos seus representantes. Tá? A grande discussão é que a maior parte dos países europeus, né, existia um consenso em relação à possibilidade do voto do preso. No Reino Unido existia exemplo do Brasil, tá, com a proibição. E alguns presos chegaram à Corte Europeia, tá, pleiteando justamente o direito ao voto, tá, e se sentindo tolhidos diante, tá, do protocolo adicional, protocolo número 1 da Convenção da Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 52. O segundo caso, o caso de 3 mulheres irlandesas contra o Estado da Irlanda, tá, fala sobre o direito ao aborto, tá? E a possibilidade das mulheres decidirem, tá, se vão, obviamente, ter filhos ou não. Tá? 3 mulheres que moravam na Irlanda, irlandesas especificamente, recorrem ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, apontando a violação dos seus direitos, uma vez que tem uma gravidez indesejada, tá? E por conta da proibição irlandesa, tá, do aborto, tiveram que fazer o aborto no Reino Unido, onde é permitido. Tem alguns detalhes importantes em relação à Irlanda, que vão ser aqui, obviamente, discutidos, né, e que o caso traz aqui elementos bem interessantes. O primeiro é que na República da Irlanda a proibição constitucional do aborto, ou seja, a proibição do aborto está em hierarquia constitucional, e que veio a ser confirmado através de plebiscito, né, com ampla maioria. Né? Quase 80% dos votos, tá, nesse plebiscito foram favoráveis à proibição do aborto. Tá? Em 16 de dezembro de 2010, né, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos passa a analisar a questão, observando, né, a situação no continente europeu, dos países membros do Conselho da Europa, do Sistema Europeu de Direitos Humanos, tá, para discutir se o aborto, né, seria ou não um direito fundamental da mulher, de acordo, né, com a Convenção. Né, e se os países europeus estariam livres para proibirem a interrupção da gravidez ou não, de acordo com essa discussão. A decisão não foi unânime, foi uma decisão dividida. Né, dos 17 juízes da Grand Chamber, 6 consideraram que deveria ser levado em conta o consenso que existia em quase todos os países da Europa e permitir, ou seja, existir uma margem, né, ou seja, que os países, que as mulheres deveriam ter o direito a decidir, ou seja, a ideia, reiterando um pouco alguns exemplos que foram dados nas palestras anteriores, tá? A ideia do pro-choice e não a ideia do pro-life, tá? Que já existe nos países europeus, tá? Porém, restou julgado por maioria que a Irlanda, tá, poderia proibir, uma vez que não configuraria, tá, o direito fundamental da mulher, tá, ou seja, o direito ao aborto, tá, e que, diante, tá, de questões relevantes da Irlanda, específicas da Irlanda, tá, deveria existir uma margem nacional de apreciação em relação a essa temática, que é um assunto também sensível para aquele país. Tá. Na perspectiva da interpretação das normas protetoras de direitos humanos, tá, algumas questões que já foram faladas aqui, que eu vou trazer de novo, justamente para fazermos uma análise em relação a dois casos, tá, nós precisamos ter em vista. Primeiro, o princípio da efetividade, a própria Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, 69 de 86, tá, estabelece nos seus artigos 30 e 31 que
que deveriam ser interpretados de boa fé, tendo em conta o objeto e o proposto, né, o significado comum do trabalho de preparação e a prática relevante, né, daquele determinado tema. O método integrado, que é a interpretação das normas protetivas de direitos humanos, deve prestigiar, obviamente, a indivisibilidade dos direitos humanos, né, usando toda a sua base instrumental. O método comparativo, que busca uma convergência jurisprudencial entre tribunais internacionais, né, já foi abordado aqui anteriormente, né, mas que é extremamente importante que esses cases, né, e muitos casos no sistema europeu utilizam-se de casos julgados pelo sistema interamericano, que já foram aqui relatados, né, trazendo o que a gente chama de cross-fertilization, e que essa cross-fertilization ela poderia ser mais ampla, não apenas entre sistemas regionais, mas sistemas regionais e sistemas domésticos, obviamente. 5 minutos, professor. O princípio da primazia, a ideia é que a coexistência de distintos instrumentos jurídicos, né, poderia levar a conflitos devido à garantia do mesmo direito, deve ser levado em conta na interpretação e na aplicação, né, sempre a norma mais favorável à vítima, né, para solucionar supostas antinomias aparentes. Vou tentar colocar aqui para prestigiar o que traz. Dentro dessa discussão, né, o primeiro caso acabou sendo julgado procedente em relação ao voto nos presos, né, foi algo tão significativo no Reino Unido, um dos principais jornais daquele país, né, estampou como manchete a guerra contra os europeus de direitos humanos, tendo em vista a preocupação, ou seja, do constitucionalismo inglês, que obviamente tem uma grande tradição e se sentindo sujeito, ou seja, refém de uma decisão bem importante e significativa do sistema europeu de direitos humanos, né? E, por outro lado, a decisão em relação ao caso a Irlanda acabou sendo vitoriosa, entendendo que, naquele caso, por uma série de fatores, caberia sim, no caso, o uso da técnica da margem nacional de apreciação, que permitiria a Irlanda proibir o aborto, como de fato continua até os dias de hoje naquele país. Em relação à técnica da margem nacional de apreciação, também cabe dizer aqui que o artigo 15, parágrafo 1º da Corte Europeia de Direitos Humanos é uma base, ou seja, normativa dessa técnica, muito embora existam alguns autores que contestam, entendam que é uma formação, obviamente, doutrinária. Para terminarmos aqui, depois voltarmos nos debates, gostaria só de apresentar que a técnica, a ideia da utilização dessa técnica passa pelo juiz verificar se houve por parte do Estado-parte uma interferência no direito do cidadão, tá, daquele determinado país. Em caso positivo, verifica-se a legitimidade do objetivo perseguido pelo Estado e a proporcionalidade da restrição. Tá? E aí vamos avaliar se o prejuízo ao detentor do direito causado, tá, ao detentor do direito, supera qualquer benefício que cause interferência, ou que a interferência, venha trazer na busca do seu objetivo. Se o objetivo poderia ter sido atingido por meio menos restritivo, e, enfim, se o cerceamento, essa limitação do direito seria justificável. Tá? Aqui a gente usa a proporcionalidade no sentido de um princípio processual, procedimental. Tá? O professor Vives costuma dizer que o princípio da proporcionalidade é o princípio, porque justamente nos ajuda, tá, a estabelecer um caminho para a solução de conflito entre princípios, tá? Ao passo que a dignidade da pessoa humana, a professora Clara coloca como o princípio dos princípios, tá, corretamente, numa outra perspectiva, uma perspectiva material, tá? Ou seja, uma perspectiva de conteúdo, tá? Ou seja, até no sentido do vértice da pirâmide que é luterana. Tá? E só para arrematar, com perdão do tempo, tá? Falo isso, tá? Para justificar a utilização da margem nacional de apreciação como uma regra procedimental e que vai se valer, obviamente, do princípio da proporcionalidade. Muito obrigado.
Inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a professora Ana Cândida pelo convite, agradecer a professora Margarete também pelo convite, dizer que nesse momento eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Tá? Há pouco tempo atrás eu era aluno, né? E hoje estou aqui até um pouco emocionado de estar grandes professores. Né? Desculpa a emoção, mas... Então, o tema que eu vim conversar um pouquinho, compartilhar com vocês, foi sobre a proteção dos direitos humanos à luz da sociedade de informação. Queria também dizer que esse momento mais satisfação do professor é poder se imaginar como aluno da graduação, tempo atrás, depois aluno do mestrado, depois do doutorado, dizer para vocês que estão aí do outro lado que isso vale muito a pena, né? Que é muito gostoso, e esses momentos da vida trazem para a gente bastante alegria, satisfação. Né? Hoje a gente vive uma sociedade global. Essa sociedade global, ela tem... Essa sociedade global, ela hoje é chamada de sociedade de informação. Todos nós, em nenhum momento, deixamos hoje em dia o celular de lado. Né? As informações, elas prosperam e são conhecidas com bastante agilidade. E isso faz com que uma série de direitos humanos fundamentais, como o direito à intimidade, direito à vida privada e também outros direitos, sejam extremamente violados. E aí, a gente pode dizer o seguinte: a sociedade de informação é uma sociedade vigilante e vigiada. Essa sociedade vigilante e vigilada, ela se constituiu através do desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, esse desenvolvimento da tecnologia interfere, sem dúvida nenhuma, nas mais diversas relações sociais. Então, na minha palestra, eu vou falar um pouquinho sobre o direito à informação, seus reflexos com os outros direitos, o direito à intimidade, o direito à privacidade, e bem como o direito de acesso à verdade, buscando sempre a promoção dos direitos fundamentais humanos. A terminologia sociedade de informação passou a ser usada no final do século XX como um novo paradigma tecnológico econômico. Ou seja, essa sociedade de informação também é chamada de sociedade tecnológica. O homem é um ser social. E ele, enquanto ser social, acaba por difundir uma série de informações. E hoje, nós temos as redes sociais, o Facebook, o Instagram, nós temos também redes sociais, redes online. Hoje em dia eu quero saber quem de vocês consegue desligar do WhatsApp. Quem de vocês consegue desligar do WhatsApp? Então a gente pode dizer que essa excessiva exposição do mundo virtual também acaba por facilitar violações ao direito à intimidade, à vida privada. E isso pode repercutir, inclusive, em escala mundial. A respeito disso, é importante a gente dizer que são enormes os desafios dessa sociedade de informação, também chamada de sociedade digital, também chamada de sociedade em rede. E elas repercutem tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Na esfera pública, a gente pode dar exemplo a necessidade que a gente tem da transparência, da publicidade, que são direitos e deveres de prestações por parte do Estado. E também direitos subjetivos dos cidadãos. É importante reafirmar que o indivíduo tem o direito de acessar de modo facilitado as informações retidas pelo poder público em todos os setores da atividade.
Ou seja, é importante também a gente verificar que essa sociedade de informação, ela faz com que o ordenamento jurídico tenha que se adaptar e formar, por exemplo, ao marco civil da internet, que na verdade pecou pela demasia dada ao conceito de neutralidade na rede, e em nenhum momento, por exemplo, regulamentou a liberdade de expressão, não tratou também da privacidade e muito menos da intimidade. Na verdade, com profundidade, isso que eu quero dizer. Acrescente também que o ordenamento jurídico público também trouxe inovações bastante grandes com as questões envolvendo a sociedade de informação no que diz respeito ao direito à informação. Porque com a lei de acesso à informação, que infelizmente no nosso país ela existe muito mais no papel do que na realidade, isso faz com que esse direito à exclusividade, e principalmente o direito à informação, não chegue de forma clara. Com base nisso, eu gostaria de fazer uma divisão do que a gente diz. Existem 3 requisitos para que o direito à informação seja algo legítimo. Primeiro, a veracidade da informação, a relevância pública da informação e a possibilidade de divulgação da informação por qualquer meio de difusão. Então, seguindo esses estudos, a gente pode dizer que existem 3 vertentes de informação. A primeira, o direito de informar, que está consagrado no artigo 220 da Constituição, o direito a se informar, no artigo 5º, inciso 14, e o direito de ser informado, sendo, por exemplo, o direito de informar é a possibilidade de as pessoas difundirem informação, ou seja, a liberdade de poder divulgá-la amplamente. Então, no direito de informar, a democracia dos meios de comunicação, o exercício da comunicação jornalística sem censuras, permitirão o pleno desempenho da informação jornalística, bem como a formação qualificada de uma opinião pública. O direito de se informar, por outro lado, é o direito que se tem de procurar novas informações, sem que haja necessidade da atuação ou de interferências do poder público. Esse poder público, que tem que também apenas respeitar, esse direito de informar seria o direito subjetivo de acessar as informações. Nós temos também o direito de ser informado, que corresponde à possibilidade de receber de todo qualquer órgão público informações de interesse particular, ressalvadas aquelas vinculadas à segurança da sociedade e do Estado, cujo sigilo seja imprescindível. Nesse ponto, é bom que a gente deve lembrar que a sociedade, ela, inclusive a Constituição, ela segura dentro da sua norma a transparência, razão pela qual o dever de compartilhar informações dão à sociedade a necessária informação. Então, o que a gente pode dizer? O direito de ser informado, sem dúvida nenhuma, é um direito coletivo, da coletividade, ou seja, de receber informações do Estado, de seus agentes, de suas instituições, ou mesmo de entes privados com interesses vinculados à administração. Nesse sentido, eu quero tratar especificamente o tema do direito à verdade. O tema do direito à verdade está intimamente ligado com o direito de informar. O direito à verdade está consagrado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que participou do processo da Costa Rica, incorporada ao ordenamento jurídico prático, e salvaguarda o direito de acesso a informações oficiais e o direito de acesso à verdade. O mencionado artigo reconhece o direito a buscar e receber informações, bem como difundir ideias de qualquer natureza, sem consideração de fronteiras, por qualquer meio de público.
Então, esse direito é um direito inalienável, que está expresso junto com todo o conjunto de princípios de proteção dos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU também trata, segundo a Comissão de Direitos Humanos da ONU, trata-se de um direito que cada povo tem de conhecer a verdade sobre os acontecimentos do passado, por exemplo, em relação aos crimes perpetrados, crimes hediondos perpetrados, bem como sobre circunstâncias e motivos em que as violações massivas ou sistemáticas levaram à realização desses crimes. Vale salientar também que, não obstante o direito à verdade, o direito à informação possui características que o assemelham, mas também tem diferenças que os distinguem. O exercício legítimo do direito de informação implica na observância da veracidade da informação, que não é sinônimo de verdade, distinguindo-se, portanto, do direito à verdade. A verdade é o objetivo a ser alcançado, a transmissão de informações que não necessariamente a realidade. O núcleo do conceito da veracidade está vinculado, basicamente, ao grau de comprometimento e diligência do autor da informação em buscar informações que sejam reais, comprovando a autenticidade das notícias antes da sua publicação. Ao preparar a palestra, como a gente vai falar de tribunais internacionais, eu peguei uma decisão no dia 31 de março de 2016, que tratou do caso Alexei Petrov versus Bulgária. Na decisão da Corte, ela diz que houve violação tanto ao direito à vida privada, ela condenou a dano moral à Bulgária e há uma reparação equitativa. Nesse sentido, o que aconteceu? Alexei Petrov teve sua prisão filmada, gravada e entregue pelo Serviço de Imprensa do Ministério do Interior da Bulgária para os meios de comunicação. Ou seja, o Serviço do Ministério do Interior divulgou essas informações massivamente para a imprensa. Então, a gente está no período em que essas questões divulgadas pela imprensa, nós estamos vivendo um momento em que os direitos humanos, junto com os direitos fundamentais, estão em constante cheque. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, houve um decreto do dia 19 de fevereiro de 2016, que revogou algumas disposições acerca de informações e dados de alguns documentos que a Secretaria de Segurança Pública não queria que fossem divulgados. Ou seja, é importante numa sociedade o direito à verdade, é importante na sociedade que se averigue a qualidade dessas informações e a veracidade, inclusive responsabilizando-se as pessoas por eventuais abusos. E aí, é importante a gente dizer que essa lei do Estado de São Paulo era a Lei 12.257, que estabelecia que é dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação de forma transparente e clara, no qual a publicidade é o mandamento geral e seu sigilo. O que essa lei falava? Ela tratava do sigilo dos dados de boletins de ocorrência registrados nos últimos 50 anos do Estado de São Paulo. Ou seja, não queria liberar os dados dos boletins de ocorrência. Então, nessa sociedade de informação que a gente vive, será que é possível nós falarmos em sigilo de dados? Nós temos a lei do acesso à informação. Ela é seguida. Então, com base em diversos precedentes internacionais, seja da jurisprudência da Corte Europeia, seja da Corte Interamericana, seja dos tribunais internacionais, é importante a gente dizer que o direito não pode ficar alheio a essa nova realidade social.
o direito precisa se harmonizar com os atores da internet, com a necessidade de se alcançar um controle sobre o grande número de informações existentes no mundo globalizado, visando a concretização dos direitos fundamentais. A comunidade global, por sua vez, não pode se olvidar de que, nas lições da professora Flávia, a dignidade da pessoa humana deve ser sempre preservada, já que o valor supremo na sociedade democrática é esse. Muito obrigado. Obrigado, professor Lucas. Imediatamente a palavra à professora Margarete. Muito obrigada, boa tarde. Em nome da instituição, eu devo dizer que é um prazer recebê-los para tratar especificamente sobre a questão da concretização dos direitos humanos nas cortes internacionais. Eu vou falar um pouco sobre a questão do crime de tortura no que seria um tribunal não considerado uma corte judiciária dentro do sistema das Nações Unidas, mas sim um comitê contra a tortura da Organização das Nações Unidas. E esse comitê existe, na verdade, para controlar a aplicação dos Estados que são parte nesse comitê, aliás, são parte na Convenção, controle da aplicação dos Estados das disposições dos tratados, do Tratado contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Funciona basicamente como o Estado ele tem o dever, a obrigação de remeter a esse comitê relatórios acerca da utilização da prática dos termos da Convenção dentro do seu território, do seu Estado. Esses relatórios, então, eles são analisados e eles são... o comitê, ele sugere, recomenda ações para a notificação, a alteração legislativa, se for o caso, para uma modificação de procedimentos dos agentes, dos poderes dos Estados, de forma a solucionar essa questão de falta de aplicação dessas disposições. Esse comitê também ele tem a capacidade, competência para instaurar um inquérito para apurar as violações sistemáticas dentro dos territórios dos Estados-partes. Em 2006, o comitê emitiu um relatório tratando da questão da prática da tortura, prática sistemática da tortura nas condições de detenção e de interrogatórios dos presos em Guantánamo. Que foram presos decorrentes de intervenções militares dos Estados Unidos, retirados de seus locais e levados a Guantánamo, normalmente com uma parada em Israel, ou, em caso de denúncias, devolvidos aos seus locais de origem para lá serem torturados por agentes
do Estado norte-americano. Esse relatório, a resposta dos Estados Unidos à provocação do comitê foi que, inicialmente, essa convenção ela não se aplica em caso de guerra. Nós estamos no contexto de uma guerra, não se aplica essas garantias aos detidos no que se entende em campo de combate. Uma outra alegação foi, não é território norte-americano. Então, a nossa legislação ela é territorial e não se aplica fora desse território. Então, não se aplicaria fora do continente e do Alasca. Já que aí é um fato muito interessante, em 2013, sai um novo relatório do Departamento de Defesa, no caso, que aponta a adoção de uma ordem executiva que foi lançada em 2009. E essa ordem executiva, ela é muito interessante, pelo menos eu entendo que quando a norma jurídica, ela proíbe uma conduta, ela passa a proibir uma conduta, é porque essa conduta era verificada em demasia, e aí há um desejo de tornar jurídica, quer dizer, tornando-se jurídica a conduta. Ok. Essa ordem executiva, ela diz o seguinte: não se pode forçar a nudez de um prisioneiro. Não podemos deixá-los nus. Não podemos cometer violência sexual contra eles. São violências diversas. O nosso Código Penal, todas devidamente previstas, justificadas. Não pode colocar o saco na cabeça do prisioneiro. Não pode agredir-o fisicamente. Pode bater, dar, socar. Também não pode aplicar choque elétrico. Não pode queimar, causar queimaduras, nem afogamento, nem induzir uma hipotermia. Não pode privar de água, de comida, de sono, de atendimento médico. E as recomendações dessa ordem são no sentido de que o agente, o próprio agente, ele se interrogue antes de praticar aquilo que ele acha que ele deve fazer naquele momento em relação ao prisioneiro que está sendo interrogado, o que ele acharia em caso de um Estado externo, um outro Estado, aplicasse o mesmo tratamento a um soldado norte-americano. Então, se o soldado fosse, se ele fosse aprisionado no Iraque, por exemplo, na Síria, no Afeganistão, que é o foco desse relatório, na verdade, se ele fosse aprisionado lá, um outro americano, se entenderia que o próprio soldado quer aplicar uma forma considerada como tortura, ele acha que um americano pode sofrer esse mesmo tratamento? Então é uma recomendação de reconhecimento da humanidade do outro, mesmo que esse outro seja diferente de você. E também se pergunta, ele deve se perguntar se
uma norma jurídica que pode ser violada com a sua conduta. Uma norma penal, uma norma constitucional, uma obrigação internacional, e que se ele responder positivamente a uma dessas duas questões, que ele deve, não deve agir. Vamos pensar, meu irmão companheiro de Forças Armadas, ele pode ter o seu tímpano estourado? Não, claro que não. A lógica do entendimento dessa questão dentro do comitê fala-se, obviamente, de um caso famoso na Corte Europeia, não sei falar, que eu não falo línguas bárbaras, é Gaifen. Alguém sabe? A Tremada. Contra a Alemanha, que trata de um caso de sequestro com morte. A de 2010, na Corte Europeia de Direitos Humanos. Existe exceção alguma, qualquer exceção, à vedação do uso da tortura? Existe alguma circunstância que justifique você torturar um humano, torturar outro humano? E nesse caso, se diz o seguinte, não existem razões morais ou razões práticas que permitam a abertura de uma exceção. Isso pode ter exceção, né? Pode-se falar que é uma questão pontual, que é o pobre do menino que vai ser morto, o menino, a criança, né? Que vai ser morta nas mãos do monstro, e que nesse caso eu posso torturar o monstro. O entendimento é que essa lógica utilitarista, vamos usar isso, o que pode ou não pode, e apesar dela ser aparentemente limitada, vai ser neste caso, ela acaba virando uma prática cotidiana dentro do Estado, que faz uso desse método de interrogatório. Israel, no caso, numa ação dentro da sua própria Corte Suprema, né, se entendeu que há uma justificação do uso ocasional, etc. Mas a Human Rights Watch, uma organização não governamental, ela aponta que milhares e milhares de casos de palestinos torturados foram reportados. Então, não é uma aplicação ocasional, é uma aplicação de uma técnica normal de interrogatório. Estou falando aqui Israel, mas obviamente é do nosso conhecimento também essas práticas, né, de tortura e, obviamente, de execução sumária. É um fato. Não tem essa limitação lógica. Não pode existir uma limitação lógica para estabelecer qual tipo de tortura pode, não pode, ou sequer a quantidade de tortura, né? O quanto eu posso torturar. Que é uma coisa que é considerada absolutamente fora dos parâmetros de humanidade, pelo menos os parâmetros de humanidade construídos pela civilização ocidental, a tortura de familiares. Tortura ou sequestrador, digamos assim. Ou há uma ameaça de uma bomba que vai explodir no metrô de Nova York, digamos assim. Ou que vai explodir no ambiente público
público com grande acesso de pessoas, dentro de Israel, por exemplo, né, em Tel Aviv. Não se pode, obviamente, né, isso parece uma coisa óbvia, mas não é segura, você não pode torturar os filhos, ou os pais, ou o cônjuge desse suspeito para que ele indique onde está essa bomba, para poder ser desarmada. Porque essa defesa da necessidade, ou seja, há uma necessidade ao uso dessa prática como forma de descobrimento da verdade, ela não pode ser determinada a priori. E, em matéria de direitos humanos, é o Estado o maior violador. Sempre. Sempre o Estado é o grande violador dos direitos humanos. E se ele torna isso uma norma em uso, o que se pode dizer desse Estado? A própria razão de Estado, que é levantada, ela trata, de uma política de segurança contra os outros, principalmente uma lógica que esses outros eles não são como nós. Okay? Então se aplica, por exemplo, na Europa hoje, uma contenção generalizada de imigrantes do Oriente Médio, ou aumentando essa questão contra os islâmicos, por uma razão instrumental. Aí eu barro todo mundo, ou o máximo que eu puder, por uma questão de segurança dentro do meu território. Há grandes defensores disso, eu realmente não posso concordar com a sacralização de uma vida e o sacrifício de milhares de outras pessoas. Eu lembro a época dos atentados de Nova York, ao que eu me lembre, foram 5.000 vítimas, cerca de 5.000 vítimas. E aí a gente mata, uma vingança, por assim dizer, 500.000 pessoas em ataques. Então eu não consigo entender essa metafísica dogmática do sacrifício da nós somos assim, diferentes. Né?